Olá, boa noite. Oi, boa noite ao pessoal. Tô acenando aí para vocês. Hoje a gente vai conversar com o Gilson Mota. Estamos aí na quarta semana de lives. Oi, Walter, boa noite. O Walter também vai estar com a gente. O Walter Valverde vai estar com a gente na semana que vem. Deixa eu aqui ver o Gilson aqui, onde que ele tá. Cialumiato. Eu já tinha falado com o Gilson. Vamos ver aqui, cadê ele? Obrigada ao pessoal que está acompanhando as nossas lives, que estão compartilhando, divulgando, aos sombristas, as pessoas que estão assistindo. Aqui, o Gilson entrou. Maravilha. Vou chamar já ele, vou conectar já. Já tô... Aê! Agora está conectando aqui para mim. Cada live que a gente tem os convidados, né? Acontece muitas trocas. Eu acho que para todo mundo está sendo bem proveitoso, né? Vários aprendizados, várias sombristas, artistas, grupos de todos os lugares, né? Isso bem bacana. Gilson tá chamando aqui. Você quer me chamar? Porque apareceu aqui aguardando o Gilson. Mas não tá conectando aqui, ó. Desconectei aqui. Gilson, você consegue me chamar? Vai aparecer assim, ó. Participar ao vivo. Porque eu te chamei, só que apareceu... Aqui. Vamos ver se daí pra cá dá certo, né? Oi, agora Juliana. vai. Tá indo. Tô escutando sua voz, só não tô te vendo por enquanto. Tá carregando aqui a Mas imagem. eu estava no computador, mas aí eu tenho que ficar no celular, então, pelo laptop eu não consegui. Ah, entendi. Bom, eu não sei muito bem, né, como Tá que me acontece vendo? pelo Você não está notebook. me vendo, né? Não, eu geralmente uso mais o celular, como eu te falei, eu não sei como funciona. Entendi. Mas você já entrou, né, no celular, né? Você tá com o celular, né? Eu sim, estou no celular. Ai, será por quê, né? Tá carregando a imagem. Boa noite, Paraíso Cênico, Eduardo, Evangelista, Sabrina. Estamos aqui conectando ao Gilson. Você quer que eu encerre e tente chamar você novamente? Vamos tentar fazer isso, então. Tá. Vou remover aqui. Eu vou tentar aqui, ó. Pronto, tô te chamando já novamente, Gilson. Estou te vendo de novo, mas eu não apareço, né? Não, você não aparece para mim. Só os seus Sim. sons que eu escuto. Clube da Sombra tá falando que desligar o Note. Ah, ele não tá pelo Note mais, ele tá pelo celular que ele disse aqui. Ah, não sei se tiver aberto. Aí, consegui. Legal. Consigo ver agora. Pois é, eu também estou te vendo.
Que bom. Eu não entendi por quê, mas pelo laptop não estava dando, não aparecia esse negócio, essa solicitação. Ah, Que bom, entendi. Mas agora estamos aqui. conseguimos. Boa noite, obrigada por aceitar conversar com a gente. Obrigado a você, estou acompanhando, está super legal essa live, né? Eu já vi várias assim, ouvindo também, né? Às vezes não dá para ver, então a gente fica ouvindo. Está sendo bem bacana, uma boa iniciativa de vocês, né? Então, parabenizo. É bom estar com os colegas também, né? Assim, próximo e conhecendo também outras pessoas, então é super importante isso que vocês estão fazendo, sabe? É bem legal mesmo. Que bom, bacana. Essa preparação que você está fazendo, então, a gente está até juntando, né, vocês ao mesmo tempo, né, as lives de vocês e do Paraíso Cênico, né, aí tem muita gente fazendo o seu Teatro de Sombras, né, é legal, enfim. É bom, né, que está acontecendo, acho que toda live, estamos tendo muitas trocas, né, muitos aprendizados, reflexões acerca do teatro de sombra, né, e de vários lugares, né, Brasil e fora do Brasil. E essas lives são para vocês mesmos, para os sombristas, para quem está também querendo saber sobre o teatro de sombra. Então, é uma troca mesmo, é um diálogo aberto, né? Então, sim. Para começar, Gilson, eu queria que você falasse, apesar que eu soltei lá na arte de divulgação, né? Mas quem chegou aí já está querendo ver aí, né? Falar um pouquinho da sua formação, né? E como começou como conheceu o teatro de sombra, né? E como começou a trabalhar. Tá. Bom, Teatro de Sombras para mim é algo recente, na verdade. Eu descobri o Teatro de Sombras em 2013. Então, foi tarde, né? Eu fui na universidade, né? Eu criei um laboratório lá, só para explicar um pouco essa circunstância, né, que leva à criação desse laboratório e, consequentemente, à descoberta do Teatro de Sombras. Mais ou menos assim, né? A minha formação é como cenógrafo, né? Eu me formei, tinha um curso aqui no Rio de Janeiro, né, pela Unirio, me formei como cenógrafo e figurinista. E lá na universidade eu já tinha tido contato com teatro de bonecos, né? Tinha uma pessoa que fazia, né? Te dava uma oficina livre, assim. E da minha época, né? Basicamente das mesmas turmas, era o Luiz André Cherubini, a Sandra Vargas e o Miguel Velhinho, né? Então a gente era desse mesmo grupo, de alguma maneira, né? A gente estava convivendo. E a gente começou a se interessar por teatro de sombras. E aí, por exemplo, lá, nesse período da universidade, eu conheci, foi uma coisa muito interessante, eu conheci uma pessoa, né, já está no final, não sei quando foi isso, tá, mas eu conheci a Magda Modesto. E na época estava tendo um concurso de dramaturgia para teatro de bonecos, né, uma coisa rara, né. Como eu tinha interesse por isso, né, eu escrevi um texto na ocasião, né? Mesmo sem conhecer o negócio, escrevi um texto. E na cara de pau, não sei porquê, não lembro como é que eu cheguei até a Magda Modesta e falei com ela: Magda, eu estou fazendo um texto aqui para esse concurso. E ela era uma jurada, ela não podia, né, dar opinião, mas ela foi super legal, que ela pegou, falou: vai lá em casa, olha que coisa incrível. Falou: vai lá em casa para você conhecer bonecos, abriu assim, e aí foi incrível, que eu fiquei um tempão conversando com ela, foi incrível, sabe? Então foi uma verdadeira iniciação ao teatro de sombras, de teatro de aula. Ela mostrou todos os bonecos, mostrou um monte de coisa. Eu não lembro que época foi, mas era na época da faculdade. Tem uma ideia de tempo? Eu me formei em 89, né? Então isso tem muito tempo. É o que aconteceu. Aí eu descobri isso tudo, e na ocasião a Magda falou para mim: olha, na universidade tem um pessoal lá trabalhando com teatro de bonecos que é muito legal. É o Luiz André e a Sandra. Aí eu falei: que bacana. Aí eu fui fazer, como era na mesma turma, fui fazer contato com o Luiz André, a gente se conheceu mais assim, e funciona mais ou menos assim o curso, né? Você faz práticas de montagem. A cada semestre, né, você tem que fazer um espetáculo, essa coisa. Aí foi a Magda que falou que o Luiz André estava fazendo teatro de bonecos com Beckett. O texto do Beckett, eles encenando lá, não sei que ano foi isso.
E aí, quando eu descobri, eu fiz contato com ele, a gente começou, então fizemos essa primeira prática de montagem, vamos dizer assim, que foi exatamente um espetáculo que era misturado bonecos e atores, eram os bonecos bidimensionais, né, e tamanho natural, e a gente fez, chamava-se um Conto de Hoffmann, isso foi em 88, essa data eu lembro, foi em 88, e nós fizemos essa montagem, de lá começou o Sobrevento. Então, meu contato com o teatro de bonecos foi desde a universidade. Aí eu trabalhei com eles durante um tempo, fizemos acho que umas 4 montagens, eu como cenógrafo e figurinista, acho que foram 4. Depois foi Mozart, Moments, fizemos algumas montagens. Aí depois eu fui fazer outras coisas, fui fazer pós-graduação, essas coisas. E quando eu voltei, aí eu saí daqui do Rio, fui morar em Pernambuco, depois fui morar em Minas. Né, isso já tinha passado muito tempo. Em 2002, tá, eu entrei como professor na Universidade Federal de Ouro Preto. E lá foi incrível, porque logo no ano seguinte, eu tinha conhecido eu realizei um espetáculo, criei um grupo lá de teatro, né, com os alunos mesmo, e criamos um espetáculo com uma técnica que o Sobrevento havia me apresentado, que é o teatro de papel, né, o Toy Theatre. Que, na verdade, quem nos apresentou foi uma pessoa que morreu ontem, a professora Marie-Louise Neri. Ela que abria da minha casa pra gente, mostrava um monte de coisa, era um negócio incrível. Ela que nos mostrava todos esses desenhos, todo o acervo dela, ela nos apresentava. Era uma coisa incrível, assim. Então, ela também fez essa iniciação, né, pra gente. Aí, claro, depois de muitos anos, o Sobrevento fez esse espetáculo, chamava-se A Verdade Vingada, se eu não me engano. E aí eu fiz todos os desenhos, montei lá com eles, foi um negócio incrível, uma experiência muito bacana de teatro de papel. E aí, anos depois, em 2003, eu falei, vou fazer um espetáculo com essa técnica, porque é uma técnica que permite o desenho, né, tem todo esse elemento plástico, visual, né, e também um jogo com os atores. Eu comecei a descobrir esse universo e pela primeira vez eu comecei a dirigir também. Foi em 2003, então tudo tarde, sabe? Tudo muito tarde. Né? E aí fizemos esse espetáculo, o espetáculo foi bem recebido em Ouro Preto, depois foi para Belo Horizonte, circulou um pouquinho, e eu entrei num festival, tinha um edital da Funarte, né, que nós entramos também com esse projeto. E aí o espetáculo ganhou a circulação, apresentamos no Rio, esse espetáculo que era o Martins Pena, um espetáculo chamado O Diletante. Fizemos esse espetáculo e depois, isso foi em 2000, aí eu já estava meio que voltando para o Rio de Janeiro. Então, você perceba, né, que a coisa do teatro de bonecos, né, sempre vinha passando pela minha vida, né, lá em Ouro Preto, na faculdade, não sei o que. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal, para a UFRJ, vim dar aula aqui, por uma sorte minha, assim, tinha uma disciplina que estava vaga, que era exatamente a disciplina de oficina de teatro de bonecos, que ninguém queria dar. Miguel Benin tinha dado, já tinha oferecido isso, mas na época não tinha ninguém. Como eu estava envolvido com isso, eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Aí peguei a disciplina em 2010 e comecei a criar as aulas e começou a ter um retorno muito legal. Porque lá é um curso, você tem ideia, é um curso de cenografia, a formação em cenografia e indumentária. Só que é a escola de belas artes, uma escola tem 200 anos, então tem curso de escultura, pintura, história da arte, então tem muitas pessoas com essa habilidade visual, né, de desenho, de confecção, de tudo isso. É um curso de cenografia. Eu falei, poxa, esse é o lugar ideal para ter uma prática também de teatro, né? Aí logo criei o laboratório, né? Mas isso aí 2012 foi isso. 2012 eu criei esse laboratório porque eu comecei a ver que os alunos gostavam, falei, vou tentar sistematizar isso. E aí, estou chegando a 2013. 2013 eu descobri, eu estava fazendo um exercício lá, falei, vou experimentar as sombras, porque eu tinha visto um espetáculo. O espetáculo que eu vi, que me deu alerta, foi o espetáculo Saci, em Ouro Preto. Quando eu vi esse espetáculo, eu falei, uau, que coisa incrível. Isso da Lumbra, exatamente. Aí quando eu vi, eu achei incrível aquilo, eu falei, nossa, que técnica incrível, que beleza, né? O espetáculo muito bonito. Aí eu falei, vou tentar.
comecei a ver, observar sombras e falei, é isso aqui que eu... Aí me tocou esse negócio, falei, vou começar a experimentar mais. Aí fui experimentando várias coisas, e foi, acho que foram 2 semestres. Mas eu falei, puxa vida, né? Tava um pouco tarde, né, para você se envolver com uma coisa nova, né? Eu sempre larguei muitas coisas, eu falei, puxa vida, agora sombras, né? Eu percebi a complexidade dessa prática, né? Eu falei, nossa, é muito rico, cada setor desse envolve uma pesquisa muito profunda, será que dá para fazer isso? E aí foi que eu falei, então, agora que eu estou nessa história, né, eu vou entrar de cabeça mesmo. Aí comecei a estudar muito, estudei pra caramba, e a universidade tem uma coisa que é legal, né, você pode criar alguns eventos. Em 2013, eu falei, vou chamar as pessoas, quero conhecer as pessoas que trabalham com teatro de sombras e teatro de bonecos. Eu fiz um evento, aí chamei o Alexandre Fabre, ele participou, meu laboratório chama-se Objetos Performáticos. Aí eu criei isso, aí chamei o Nini, mas ele não pôde vir, o Valmir Beltrame não pôde vir. Aí na época chamei a Isabela Brochado, veio um monte de gente, veio gente do norte do país também. Foi super bacana esse evento. E ali foi que eu comecei a dialogar mais com pessoas dessa área, né? Então foi isso. Então a iniciação às sombras foi em 2013, quando eu descobri na aula, né, esses exercícios através de uma leitura, né, de um texto, né, que eu estava interessado, tinha uma pesquisa, né, específica que eu estava fazendo, aí eu juntei esse texto, que foi a primeira montagem que nós fizemos já em 2015, foi Anansi e o Baú de História, já foi em 2015. Né? Aí foi isso. Então comecei oficialmente como espetáculo mesmo, para valer, foi em 2015. O resto eram todos esses percursos, essas descobertas. Sim, e nesse meio tempo, né, eu falei, já que eu tenho que estudar muito, eu vou começar também a buscar um meio de aprofundar o estudo, né? E aí eu concorri para aquela residência lá em Charleville, que você fica um mês, né, como pesquisando lá no acervo, né? Aí eu fui para lá, fiquei um mês, aí fiquei não se fazia nada, né? Você só fica lendo um acervo impressionante. Fiquei vendo todos os vídeos que eu podia ver, lendo tudo que eu podia ler. E foi assim, foi uma imersão. 2013, 2014, eu falei, tem que fazer agora para valer isso. Então foi essa experiência que me levou às sombras, foi mais ou menos esse percurso, assim, né, de tentar estudar, aprofundar depois dessa descoberta tardia, né? Eu estava quase com 50 anos já, né? É um período bom para descobrir nada. Oh. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá travando, Fabi? Fabiana Lazari, tá travando aí? Eu só tô percebendo, só que tá começando a querer travar o Gilson aqui pra minha imagem. Tá dando um delay também, às vezes. Mas agora acho que firmou um pouquinho. Eu acho que sim. Configurando. Como que tá aí? O áudio. Como que tá a imagem e o som nosso? Dos dois, como tá aí? Fabiana Lazari, eu tava falando com o Nini. Nini Beltrame. Fala lá pra ele, eu tava tentando explicar pra ele, né? Fala lá pra ele que começou, tá? Eu não vi que ele entrou aqui. Eu tinha dado umas instruções pra ele conseguir entrar aqui, mas eu não tô vendo ele aqui, não. Se você puder fazer esse favor pra mim, fala, tenta dialogar com... Aí, boa noite. Olha lá, o Nini entrou. Viva, Nini! Legal, quanta gente bacana reunida. Olha, só foi eu falar aqui e apareceu. Pois é. Nós falamos nele ainda há pouco, né? Porque ele foi um dos convidados para esse evento, eu não o conhecia. Foi em 2013, eu chamei, mas ele não pôde, não pôde. Então, o pessoal está dizendo que tá bom, que o som está cortando um pouquinho, né? Parece que o som tá cortando e a sua imagem também tá, o que é? Desconfigurando? Não sei como é. Oscilando, que falaram aqui. Mas eu acho que agora... E como tá agora? Porque pra mim, a minha tela aqui tá aparecendo agora do Gilson, a imagem tá ok.
Antes que estava Eu oscilando. estou te vendo bem. Maria Cláudia, que legal. Eu estou vendo aqui as pessoas entrando. O som tá bom. A Maria e Sandro. Ah, tá. Entendi agora quem são as pessoas. É a Maria e o Sandro Roberto. Que ótimo, que legal. Bom, Então tá bem, vamos agora continuar então? Então foi o percurso foi esse, né? Percurso interessante de descoberta e reencontro de pessoas também, mais ou menos isso. eu Né? vi que você tem formação de filosofia, né? E aí eu te faço uma pergunta, né? Como que você vê o teatro de sombra com esse olhar filosófico? Pô, nunca pensei nisso desse modo, porque, por exemplo, a parte filosófica que eu estudava era uma questão que não tinha, de certo modo, não tinha muita ligação, né, com... Era a parte estética. Eu fiz a tese sobre Nietzsche, né, era o filósofo que eu estudava na ocasião, e era uma pesquisa sobre tragédia, né. Então, para você ver, eu estava falando que mudava de campo, né? Eu estudava tragédia grega, cenografia da tragédia grega, essas coisas, no Brasil. Então, por exemplo, o olhar filosófico pega mais assim, porque o Nietzsche é um pensador que por exemplo, ele fala muito das relações de verdade e aparência, né? Essa dicotomia entre o mundo aparente, o mundo verdadeiro. E ele chega a um momento que ele, nesse processo de desconstrução dos chamados valores absolutos, né, Deus, verdade, tudo isso, ele vai valorizar exatamente a dimensão da aparência, né? Então tem esse lado, então ele pega, ele parece que inverte essa visão platônica de você achar que tem o mundo da luz e o mundo da sombra, né? O mundo da verdade, o mundo da sombra, o mundo da ilusão, né? Ele inverte isso de alguma maneira. Ele pensa que esse mundo da sombra, né, o mundo da escuridão, né? Quando ele fala de escuridão, nesse sentido, tá ligado sempre aos instintos, a vários aspectos da vida que são rejeitados de algum modo. Então, ele vai exatamente ter um olhar para essa dimensão da vida, tá? E aí, desse modo, então, eu vejo filosoficamente através dos olhos do Nietzsche, né? Foi o filósofo que eu estudei. Mas o que eu estudava no Nietzsche era outra questão, não estava ligado diretamente ao teatro, mas estava ligado mais à ideia da crueldade, né? Era outro tema que eu estudava, né? Isso era um problema, né? Sabe por quê? Só para situar, acho que foi o Tiago Bressani que perguntou para a Fabiana Lazari qual era a diferença de fazer teatro na universidade, se não me engano, e fazer fora. Na universidade a gente tem uma coisa, talvez o Nini e a Fabiana, não sei se eles concordam, mas tinha um problema, por exemplo, e você tem uma pesquisa que você desenvolve ao longo dos anos. Então você não tem aquela liberdade de dizer, agora eu quero fazer a montagem tal, porque me deu na telha, porque eu tô triste, quero fazer uma comédia. Sabe? Não tem isso, você tem que seguir mais ou menos aquela linha de pesquisa, né? Que você já vem trabalhando. Então, por exemplo, na ocasião em que eu estava em Ouro Preto e montei esse Martins Pena, o Diletante, com teatro de papel, um colega meu de Brasília, né, que trabalhava no CNPq, que são as agências que financiam, né, a gente, ele falou, Gilson, tem uma coisa, você não pode fazer esse tipo de prática, de comédia, de teatro de papel, e estudar tragédia. E Nietzsche são coisas que os avaliadores não entendem essa relação, porque não tem. Aí eu falei, caramba, que situação complicada, né? Porque você fica meio preso à sua pesquisa. Aí quando eu criei o laboratório, eu falei, a maneira de você sair dessa amarra é exatamente fazendo essa fusão entre arte, vida, ensino, tudo. Essa visão, por exemplo, de você não dissociar as coisas, ela é bem nietzschiana, nesse sentido. Nietzsche, ele pensa, né, nessa fusão das forças da vida, né? Ele não pensa numa vida fragmentada, né? Então a gente busca a totalidade. A universidade, às vezes, ela te fragmenta. Você não pode, às vezes, fazer o que você tem interesse, né? Você tem que seguir um pouco a tua linha de pesquisa. Aí agora eu dei com essa coisa, entre 2012, a partir de 2012, eu consegui fazer com que toda a minha produção seja associada ao laboratório. Então, eu posso fazer qualquer espetáculo, qualquer pesquisa, e claro, vai ter sempre uma temática que está ali costurando, né? Por exemplo, né? Mas ela não vai ser vista como algo que está dissociado da minha prática acadêmica.
Então, por exemplo, a gente fazia quando eu criei esse laboratório, haviam duas práticas que a gente fazia. Uma que era o teatro de bonecos, né, esses vários experimentos com os alunos, e tinha uma parte também que eu fazia, devido a um trabalho que eu tinha com um coletivo de performance, chamado Heróis do Cotidiano. A gente fazia algumas práticas de performance em espaço urbano, né? Então, uma das práticas era exatamente uma prática de caminhar e meditar em espaços públicos, por exemplo. Então, tinha toda uma cultura dessa estética do caminhar que eu já estava absorvendo de algum modo isso. Quando eu criei o laboratório, eu comecei a fazer algumas práticas de caminhada também, com máscaras. Está no meu site lá, depois eu passo o endereço, né, tá lá. Uhum. Então, a gente começou a fazer umas práticas também de máscara. E, por exemplo, tem um tema ali que tá presente ali naquela andada com a máscara, que é exatamente uma relação de atração e aversão, né? Como é que você explora no espectador, no público, né, que está participando, essas dimensões de atração e repulsa, né, ao mesmo tempo, né? Como é que você pode criar uma estética que propõe isso, né? Então, são esses elementos que, então, a filosofia, ela passa assim, né? Ela desse modo, como eu estou falando, em termos de uma visão de vida, né, no sentido de ser uma articulação entre várias tendências, né, várias motivações, mas o Nietzsche não tem uma teoria eu não lembro, acho que ele não tem uma teoria sobre a sombra, especificamente não. E até tem um livro chamado O Viajante e Sua Sombra, né, mas são aforismos, né, sobre vários assuntos, então acho que ele não tem uma teoria formulada sobre a dimensão da sombra, não. Sabe? Ótimo. Você falou um pouquinho, né, dessa pesquisa no laboratório. Agora fala pra gente um pouquinho dessa pesquisa, né, que vocês fizeram relacionada à sombra, né? O que vocês praticavam de exercícios, estudavam quais teorias, quais grupos, enfim, quais eram as referências. Sim. Por exemplo, nessa ocasião, quando nós criamos dentro do laboratório, aconteceu uma coisa, eu tinha ganho uma verba, né, da FAPESP, da Fundação de Apoio à Pesquisa, daqui do Estado do Rio, para fazer essas performances, né? Eu comecei a trabalhar e aí eu percebi no meio do caminho, né, que nós tínhamos acabado já uma parte do projeto. O projeto tinha a ver com cultura negra, né, diretamente cultura negra, como esse personagem Anansi, e tinha sobrado uma verba, né? Aí, com essa verba, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos montar um espetáculo. Eu formei aí eu convidei a Flávia Coelho, que é uma atriz, contadora de história, que era aluna na ocasião, e falei, vamos começar a fazer um trabalho, uma pesquisa, com sombras. Aí, ela foi acionando outras pessoas, chamou a Sabrina Paraíso, depois que trouxe a Priscila Paraíso. Então, nós começamos a trabalhar juntos, nós quatro, né? E fazendo assim, experimentando mesmo, assim, tentando descobrir, comprando lanterna, comprando lâmpada, né? Fazendo confecção de máscara, de boneco, tentando entender esse universo. Então, era muito empírico, né? E nós, claro, a gente lia, né, todo o material que aparecia, né, eu ia lendo, né? Inclusive livros que nem gosto muito hoje em dia, que são os livros norte-americanos, que dizem muito como fazer, né? Tem que fazer assim, cortar assim, botar... A gente percebe que tem um lado que é útil essa informação, mas ela às vezes não funciona tão bem. Nós descobrimos muita coisa através da prática, tanto da prática do desenho, por exemplo, né? Estudar as silhuetas, estudar as formas todas, né? Assim, o corte, o tipo de desenho, a coloração. A gente foi estudando vários aspectos. E o resto era também em cena. Teve mais o grupo depois ficou grande. Chegou mais um rapaz chamado André Perretti, que também já trabalhava comigo nas performances. A gente foi fazendo um grupo grande, assim. Então, foi juntando e a gente era muito no empírico. Pegava, lia as dissertações que o Desk produzia, continuou produzindo sobre teatro de bonecos, né, sobre sombras, e estudávamos as lâmpadas, eu comprava as lâmpadas, testava isso aqui, dá certo? Como é que dá, que tipo de qualidade essa projeção aqui gera? A gente ia assim, né?
os materiais, né? Acetato, a gente ia experimentando vários materiais até achar que para aquela... até entender mais ou menos como é que era o mecanismo da coisa, né? Mas não era nada ordenado assim, não, como eu estou falando, era assim, né? Nós tínhamos uma dramaturgia já esboçada e no processo dramatúrgico também a gente ia experimentando. Então era uma coisa assim, a gente trabalhou muito intensamente para levantar o texto, né, essa encenação, né, que tinha um storyboard, né, tinha feito um desenho, mas era um texto imenso, e as meninas foram cortando, até chegou num texto razoável, assim, texto legal. Mas foi tudo um processo, assim, junto, sabe? E aí não tinha muita... Então o processo foi esse, então pesquisar os materiais de projeção, a superfície de projeção. A gente foi fazendo todo esse estudo empírico, né, com os materiais que as pessoas iam, né, nos fornecendo, né. Na ocasião, olha só como é que são as coisas. Eu vi que agora o Marcelo Caragosa entrou. Eu tinha feito um curso com ele na Funarte. Tinha uma pessoa chamada Suzanita Freire. Ela ocupou um teatro aqui no Rio, o Teatro Duze, e fazia, né, durante um ano, mais de um ano, ela trazia artistas de fora do país, de fora do estado do Rio, né, e do Rio também, para fazer oficinas. E foi o Marcelo que fez uma oficina, fiz um final de semana com ele, e também descobri também alguma coisa interessante sobre ele, como ele desenvolvia o trabalho. Então, foi assim, né, eu fui absorvendo coisas que eu lia, coisas que eu via, e coisas que nós experimentávamos, sobretudo no campo também da atuação. Aí a coisa ficava assim, né? Como é que a gente atua, né? Eu lembro que uma coisa que foi muito interessante para a gente, né? Para todos nós, assim, era como descobrir a atuação, o tempo da atuação na sombra. Eu lembro que, assim, mesmo seja com o corpo, né? Seja com o boneco, né? Seja com a silhueta, eu lembro que a gente ficava muito tempo, né? Eu olhando a cena as atrizes fazendo, e eu falava mais lento, mais lento, mais lento. E eles falavam, nossa, mas já está lento demais. E eu falava, tem que ser mais lento. Eu estou entendendo. Aí era isso, eu falava, não, estou entendendo que o tempo da sombra é mais lento ainda, gente. Mais devagar. E depois também eu ia para a cena e também tinha que passar pela mesma descoberta que elas passavam, né? Como é que atuar, como é que é o gesto do teu corpo, né? Como é que é esse gestual. Então a gente foi fazendo esse laboratório, foi um processo que um foi ensinando para o outro, né? Foi muito bonito esse processo, porque elas eram alunas, mas nessa época não tinha mais, a gente estava juntos trabalhando, não tinha mais professor e aluno, entendeu? A gente estava criando. Então foi muito legal. E um foi aprendendo com o outro. É claro que eu, por ser mais velho, por ter a obrigação de ler mais, né, como professor, eu trazia algumas informações de fora. Mas o resto, toda a parte cênica, de experimentação, foi meio que junto, sabe? Então foi esse processo que levou depois ao espetáculo, ao Anansi. Então, aí lia, peguei boa parte do Moi Moi, tem uma publicação que é só sobre sombras. Fui lendo tudo que aparecia pela frente, sabe? Ia catando muita coisa, pesquisando muita coisa. E é claro, também uma coisa que é legal, que acho que foi importantíssima, que vai um pouco fora da teoria da sombra, mas que alimenta muito, que é exatamente a teoria da Gestalt. Como cenógrafo, a gente trabalha muito essa teoria da composição, da linguagem visual, né, como a cenografia e figurino. Então, eu lembro que esse ponto, né, de pensar como é que a gente pega um elemento da linguagem visual, que é a sombra, e começa a potencializar isso, né, foi muito interessante. Então, usei muita coisa desse recurso que eu já tinha. Então, quando eu desenhava, fazia as coisas, já tinha, claro, essa bagagem. Então, isso ajudava muito na resolução dos bonecos e da composição. Isso já era, como eu vou dizer, algo que eu já tinha de algum modo. Mas toda a prática da cena foi em processo, erros. Sabe? Foi assim. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Clube da Sombra. Olá, Gilson, qual a sua dica de estudo para quem deseja realizar uma produção mais complexa com as sombras? Mas o que ele chama de mais complexa? Talvez quem queira aprofundar um pouco mais nesse universo da sombra. Olha, os livros assim que eu li, eu acho que aprendi muita coisa. Eu acho que em termos de referência teórica mesmo, assim, eu acho que tem assim, se você pegar a apostila que o Alexandre Fávero criou
na ocasião que ele trabalhou com o Thiago, lá o... Qual o nome do Thiago grupo lá? Pelo Miato. Lumiato, isso. Eles criaram uma apostilazinha, né, que é ótima. Então, ali você tem todas as dicas para você. Não sei se esse material está disponível, não sei onde você pode baixar isso, mas acho que é um material muito completo para entender, né, a estética e a técnica das sombras. Eu acho que é um material que está em português, sabe? É acessível, é uma coisa super bem escrita, é legal. Que eu recomendo esse. Né? Mas fora isso, assim, tem, claro, as publicações do Fabrício Montecchi, né? Que acho que tem alguns textos em espanhol, tem em inglês, e tem uma coleção, que é desse aqui, que é do Chatham Theatre. Tá invertido, né? Tá invertido, enfim, esse é um problema, eu não vou resolver, não dá, mas são 4 volumes, né? São 4 volumes, só sobre sombra. Teve um flash, depois a gente conseguiu ver um pouquinho. Deixa eu parar aqui, vou ficar paradinho com ele. Deu? Sim. Tá? Aí são 4 volumes, tem 2 que são esgotados e tem 2 que você consegue comprar também, claro. É uma edição que é em inglês e alemão, mas tem toda uma... Ele fala, tem conceitos muito legais que ele usa lá, e ele fala muito da ideia do... Como é que é o nome? Dessa composição prévia, desse arranjo, que ele chama acho que é do aparato, né? Do aparato de luz, o aparato de projeção. Ele fala muito sobre isso, né? A Fabiana está dizendo que é o Moi número 9, né? Que também é dedicado às sombras, e tem muita coisa interessante lá. Boa lembrança. Mas nesse livro, esse livro que é especificamente do Montecchi, ele parte desse princípio, né? Ele vai falar dessa construção desse aparato. Eu esqueci a tradução, tá? Eu não lembro agora. Mas ele vai falar dessa relação entre os elementos de projeção, quando você escolhe, né? Projetar pela frente ou por trás, ou mostrar o ator aparente, tudo isso já são escolhas, né? Que envolvem, que já determinam um tipo de estética. No caso, o ator não aparente, né, a projeção pensando que você tem uma tela e a projeção está sendo por trás, você tem ali um nível de ilusão, né, maior, por exemplo. Né? Enquanto que você mostra o ator jogando junto com as sombras aparentes, como é o espetáculo da Fabiana, lá já tem outra dimensão. Né? Nini está dizendo aqui que é pública em espanhol, mas ela é da pantalla, isso aí. Né? Então, é isso. Então tem esse lado. Então acho que para leitura, eu acho que tem muito material. E também, eu acho que o pessoal da UDESC, Nini, a Fabiana, agora não mais, mas podem, acho que entrando no site da UDESC, vendo o material que eles produzem lá, é muito bacana, entendeu? Tem muita coisa. Tem uma dissertação de mestrado, tem uma pessoa que não lembro o nome agora, mas que fez uma análise só sobre o trabalho do Lumbra, né? Então, acho que, sabe, na academia está produzindo muita coisa interessante sobre sombra, né? Sobre teatro boneco e sobre sombra especificamente. Tá? Então, acho que tem uma coisa legal. Então, o Clube da Sombra, ele voltou a perguntar, quais leituras fora do tema do teatro de sombras podem ser? Ah, beleza. Eu li aqui, Juliana, o Clube da Sombra, eu gosto muito desse aqui, ó. Sintaxe da linguagem visual. Sintaxe da linguagem visual, Donis A. Dontis. Esse livro eu uso muito, porque ele vai exatamente pegar os elementos da linguagem visual, ponto, linha, forma, tom, tudo, e vai dissecando, e vai mostrando os controles de composição. Qual a base do contraste como controle básico, né, da composição. Ela vai aprofundando isso, é muito interessante isso. É um livro que, enfim, não está ligado a estética do teatro, não é sobre teatro, mas é sobre linguagem visual. E acho que a gente lida com uma arte que é totalmente visual. O primeiro contato, né, embora você possa ter o ator atuando, mas o contato que o espectador tem é com a tela. Né? Ali é o ponto de encontro, é aquela tela. Né? E ela pode ter várias dimensões de imagem, do tipo de imagem. Né? Então, se você conhece um pouco, na minha opinião, né, sobre a sintaxe da linguagem visual, isso ajuda muito na composição, sabe? Eu acho que é super importante isso. E uma coisa também que foi descobrindo, assim, que foi legal, que eu gostei, também foi
a parte, não sei se o Clube da Sombra está interessado na parte de roteiro, né? Mas, por exemplo, eu tenho um livro que eu gosto, chama-se, esse aqui está invertido, mas eu vou ler. Narrativas cinematográficas. Narrativas cinematográficas. Tá? O que ele faz? É muito bacana porque ela vai pegando cenas famosas de filmes, né? E vai mostrando, né, por que o personagem vem da direita e cruza para o fundo, o que significa em termos visuais, o que significa em termos narrativos. Então você pode fazer uma narrativa totalmente visual, é isso que ela está falando sobre isso, né? Como é que você constrói uma narrativa visual, né? E é uma dramaturgia visual. Esse, por exemplo, esse espetáculo que eu fiz agora, por último, que não estreou, ele não tem palavras, enquanto que o Anansi é um espetáculo baseado na contação de história, o outro, né, era totalmente sem palavras. Então, usei muito desse recurso desse livro, sabe? Então, eu acho muito legal. Eu concordo com você, Gilson. Eu acho que o Teatro de Sombras é muito visual. Eu, na residência lá com eles, no Rio Grande do Sul, com a Cia Lumbra, né? Eu vi alguns livros relacionados a cinema, não sei se era esse, mas enfim. Ah, também a Fábio tá falando aqui que tem o TCC dela, dissertação e tese, que também estão disponíveis também. Sim. E antes de eu ir para a próxima pergunta, eu quero só pedir um tempinho aqui para você, só para eu informar todo mundo aqui que está sempre participando das lives, né, acompanhando aí, que eu quero saber de vocês, né, como a gente está fazendo essas lives para todo mundo, né, quero saber de quem está participando, quem está acompanhando, o público que nos acompanha aqui, né, o que está achando, será que seria interessante fazer 2 dias ao invés de todo dia da semana, né? Que eu tô fazendo direto de segunda a sábado, né? Por quê? Porque a gente quer que vocês consigam assistir, né? Que vocês consigam ver aí, se organizarem, até pra gente também se organizar também, que é que todo mundo tenha acesso às lives e tal. Então, vocês podem até ir colocando aqui, tá? Vocês podem, que eu vou lendo. Ao mesmo tempo que a gente vai conversar agora, continuar a nossa live, né? Continuar com as perguntas para o Gilson, né? Mas eu acho que vocês podem ir colocando qual horário, né? Eu falo isso porque, assim, tem pessoas, né, daqui do Brasil e tem pessoas de fora também, né? Pra gente pensar, né? Como englobar todo mundo, né? Que todo mundo possa estar junto nas lives, né? Então aí vocês só me colocam aqui nos comentários, né? O que acha legal de ter 2 dias na semana ao invés de todo dia, né? E quais dias seriam esses, quais horários? Pensando assim nos fusos horários, né? Tipo, aqui é 1 hora a menos, né? Aqui em Cuiabá é 1 hora a menos. Na Espanha são 5 horas a mais. No Chile são 6 horas a mais, igual aqui, né? Enfim, pensar eu quero a opinião de vocês, né? E também eu vou colocar lá no Grupo Penumbra também algumas perguntas lá nos stories. E vocês, por favor, respondam que a gente quer aproximar de vocês ainda mais, que vocês consigam estar com a gente, todo mundo aqui nas lives, tá? Então, só dei esse tempinho aqui, Gilson. Obrigado por esperar. Eu posso um opinar sobre isso? Sobre as lives? Eu acho que 2 dias está de bom tamanho, né? 2 dias está legal, né? Não sei quanto aos horários, às vezes é complicado, né? Porque às vezes a gente está mais livre à noite, né? Do que de dia, né? Então, para mim, é melhor à noite, mas eu acho que 2 dias está de bom, está super bom. Até dá tempo também para a gente assimilar, né? Algumas coisas, né? Sim, também tem esse tempo de assimilação, né? Porque é muita informação, né? Também. Sim, também, assim, a gente começou, né, de uma semana, 2 semanas, porque a gente pensou que, né, 1 semana, 2 semanas a gente ia concluir, né? Mas como a gente está tendo sempre essa continuação, né, até para mim mesmo, para mim me organizar, porque, assim, acaba... Uma semana foi, e quando começa agora a 3ª, 4ª semana, o corpo começa a sentir também, né? E eu também vou ministrar aulas de teatro de sombra aqui
por um edital aqui de Cuiabá, que saiu o resultado já faz uns dias já. Eu entrei antes das lives, né? Eu tinha participado desse edital e consegui, né? Vou dar aí um curso online, Teatro de Sombra, entre os vários cursos que vai ter. Eu vou até depois colocar na página. Eu tô falando isso porque, assim, tem pessoas aqui, né, que querem aprender, curiosos que estão aqui, né, que não tem um trabalho mais desenvolvido, quer ter um contato inicial, vamos assim dizer, né, com o estudo da sombra, né, e aí eu chamo vocês para compartilhar comigo, assim, vão ser aulas que eu vou dar online. Depois eu coloco lá no grupo essa divulgação. E eu acho que legal. eu acho que isso. Acho que travou aqui. Travou? Voltou? Não, tô te vendo, eu tô te ouvindo. Tem muitos comentários, né? Nossa. Sim. Ó, tem uma pergunta aqui que eu não esqueci dela, que tá aqui, ó, do Bruno. Gilson, você trabalha a relação de sombras com a sua criação de figurino e cenário? Acho que foi o Bruno Decave, né? Bruno Decave? Isso. Sim. Olha, esse Bruno é um marionetista incrível, ele fez uma pesquisa super bonita, né, com objetos no mestrado, ele é bem bacana. Não tem muita separação, né, Bruno? Porque, por exemplo, no figurino não. Figurino, no caso, quando a gente pensou o figurino para o Anansi, por exemplo, quem pensou o conceito foi a Sabrina, era uma das atrizes e também tinha formação em figurino. Então, ela pensou a estética do figurino em função da facilidade, né, da manipulação, para dar liberdade para o corpo, né, se nada travar. E como elas apareciam também em cena, tinha uma cor, tinha maquiagem. Uma das pessoas, o André Perretti, fez uma maquiagem super incrível. Então, pro projeto, eu gostei muito, né? Bem diferente. E aí, tem esse lado, né? Figurino, eu não faço essa pesquisa. Esse novo espetáculo agora, também passei para outras pessoas. Eu prefiro que outras pessoas façam isso, porque já é muita coisa. Agora, é claro, na cenografia já é o contrário, porque eu não faço separação entre o teatro de sombras e a cenografia. Para mim é uma cenografia o tempo todo, e é uma cenografia complexa, porque, claro, tem o lado dela ser... embora você tenha, às vezes, apenas uma tela, né? Eu só, por enquanto, as duas experiências que eu fiz são uma tela de projeção e a atuação nos dois lados, né? Eu não usei mais do que isso. E mesmo assim você consegue um tipo de qualidade visual muito sofisticado em alguns aspectos, né? Quando você começa a inserir as projeções nas duas direções, né? De frente, de trás, então posterior e anterior, né? E devido à qualidade da luz, você pode fazer... É todo um teatro que está muito próximo, evidentemente, do cinema, né? Então, tem esse lado da imagem, são duas dimensões. Uma dimensão é a imagem, e como você está projetando o corpo e os demais objetos, né, silhueta ou objeto tridimensional. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho interessante, é uma coisa que eu explorei nesse espetáculo agora, chamado Bardo, que tinha uma cenografia construída, uma pequena cenografia, uma pequena maquete, por exemplo, né? E ela não funciona como ela só aparece para projeção na abertura do espetáculo e no final. O resto ela fica meio que esquecida, assim, né? Então, faz parte de todo um processo ritualístico que tem no espetáculo, né? Então, a cenografia, ela tá muito, na minha visão, né? Como eu sou cenógrafo de formação, isso ficou, né? Eu não dissocio nunca a criação da imagem, né? Da criação da cenografia. E Gilson, como que, antes de falar do Bardo também, eu queria que você falasse um pouquinho mais do primeiro espetáculo de sombra, né, o Anansi e o Baú de História, certo? E como que foi a criação, né, como que foi a montagem, né, um pouquinho assim, desde a dramaturgia até o desenrolar para acontecer, para apresentar para o público, e como que foi apresentar, se eu não me engano, foi esse espetáculo que vocês fizeram, apresentaram no FIS, né, Festival Internacional de Sombra, no quarto, né, quarto FIS, e no 11º FITA.
Então, comentar também um pouquinho dessas participações nesses festivais importantes, né? Sim, sim, foi super legal. Pô, foi muito bacana ter participado do festival, né? Porque o espetáculo estava recém-criado, né? O Anansi foi o seguinte, o Anansi, ele vem de uma... O Anansi, para quem não conhece, é um personagem da cultura africana, da cultura de Gana, né? E é um personagem que ele tem um traço, né? O que distingue o Anansi é exatamente a ideia da malandragem. Na época, minha pesquisa era sobre a malandragem, né? Então, ele consegue, de certo modo, trapacear, se dá bem, de alguma maneira, mas nunca é de um lado negativo, assim, né? E são muitas histórias que foram criadas, tudo da cultura oral, evidentemente, né? E essas histórias foram sendo transformadas, né? Quando veio para as Américas, criou outro contorno. Então, a dramaturgia, o universo dramatúrgico que eu estava trabalhando, era ligado a esse personagem chamado Anansi, que tinha essa característica da trapaça. Em alguns casos, então, quando a gente começou a lidar com esse universo, eu lembro que teve quando nós fizemos a primeira experiência de montagem de sombra, foi um exercício em aula, eu lembro que alguns alunos detestaram o Anansi pela postura dele, ele rouba a comida do filho, coisas assim, ele fazia coisas assim estranhas, né? Então, muita gente não gostava dele, achava que ele era um mau caráter, né? Aquela coisa toda. E eu comecei a aprofundar mais essa leitura sobre esse personagem e vendo qual era o sentido profundo dessa ideia, dessa malandragem, que está ligada exatamente a um tipo de adaptabilidade, ao modo de você, quem está oprimido no caso, né? Pensa assim, claro, são os negros oprimidos, né? Escravizados, que tem que contornar as regras, que tem que driblar as regras que estão impostas. Então, a malandragem ela vem nesse contexto. Então, eu estava lendo sobre isso, sobre esse tipo de situação. E aí, na ocasião, eu descobri um livro incrível chamado, acho que é Além do Herói, que tinha um estudo sobre Anansi, que falava exatamente do herói velho. O herói velho, ele não usa força. Diferente do herói tradicional, que é o cara que é mais jovem, tá, que tem que lutar, que tem o domínio da força, o herói velho ele não tem, ele tem a sabedoria. A única arma dele é a astúcia. Isso ele diz na peça. Então, peguei alguns contos do Anansi, eu selecionei 3 contos, né? Que um deles é interessante, que é exatamente como é que Anansi roubou ou conquistou todas as histórias do mundo. Então, é uma chamada proto-história, né? A história que precede todas as histórias, né? Peguei essa história e no meu desconhecimento sobre o teatro de sombras, eu fiz um texto, né? Um primeiro texto que era muito grande. Quando a gente começou a trabalhar o processo, tinha essa adaptação, eu comecei a desenhar, fiz storyboard sobre isso, fiz vários esboços, tinha várias ideias de cena, e eu falava, vamos tentar fazer isso? Então, partimos, como muitas pessoas que falaram nas lives, partem do desenho do storyboard, que é a sequência de cenas, e vai testando de acordo com o material que você já conhece, a técnica de iluminação que você já domina, né? Que você já tem em mente. Então, a partir desse roteiro, e esse roteiro foi sendo testado e cortado ao longo do processo. Então, das várias histórias, 3 histórias que eu tinha meio que misturadas, que eu não queria fazer uma coisa linear, né? No processo, a gente foi condensando tudo e ficou apenas uma história, que é essa história de como o Anansi conseguiu todas as histórias do mundo, não sei o quê. É isso. E era uma contação de história com sombra. Então, o processo foi esse, foi um processo de trabalho com as atrizes, no sentido de, como a Flávia é contadora de história e é uma atriz já com mais experiência, então boa parte do trabalho de condução dos atores era ela que fazia algumas coisas, boa parte. Então, a gente ia trocando essas informações. Então, como eu falei antes, foi um processo coletivo, de troca, né, entre a gente. E aí, claro, eu vinha com a parte toda dos desenhos. E tinha uma equipe junto, né, de alunos. O bacana também da universidade é esse, você pode trazer o aluno para a tua pesquisa. Eu falei, gente, abri lá umas bolsas e veio muita gente para exatamente confeccionar a parte de figurina não, de boneco, cenografia, várias coisas. Aí essas pessoas chegaram e deu um impulso assim, incrível para o trabalho. Então, o Anansi foi isso, foi um processo longo, né, porque levou mais de um ano de estudos, né, como eu falei, né, a gente estava descobrindo a linguagem e também descobrindo aquela dramaturgia. Então, partimos do storyboard e fomos desconstruindo e refazendo esse storyboard ao longo do processo. Em 2016, a gente foi selecionado, 16 isso, quando teve as Olimpíadas, tinha um edital aqui no Rio,
das Olimpíadas, aí nós ganhamos, aí fizemos uma estreia, em 16, uma pré-estreia, e logo depois, no ano seguinte, já acho que fizemos algumas apresentações ainda, e aí o Ronaldo, eu não conheci o Ronaldo, conheci acho que na ocasião, não sei como é que foi o contato, não lembro agora, e ele nos convidou para fazer parte do FIS. E aí nós fomos, né? E aí foi muito bacana, porque aí eu comecei a conhecer também outras pessoas, né? Nesse encontro especificamente estava o Gabriel Fernandes, o Alexandre Fávero, quem mais? Estava a Fabiana, então conheci, o Nini também estava, então foi muita gente bacana que eu conheci naquela ocasião, né? Então foi super importante e as pessoas receberam bem o projeto, né? O público, né? Recebeu super bem o projeto, foi só uma apresentação, no caso, mas eu senti que eles vibraram bastante, assim, foi uma apresentação bem... Tivemos, é claro, problemas técnicos, como sempre acontece, né? Mas isso foi uma vez. Depois, no FITA, já foi outro esquema, porque em Taubaté era uma sala pequena, uma sala de pequeno porte. Acho que talvez coubesse 100 pessoas no máximo, não lembro, uma coisa assim, era uma sala pequena, de uma escola. Já no FITA, era um teatro imenso, imenso, super, um dos melhores teatros, pelo que eu soube, depois é um dos melhores teatros do Brasil. O negócio é super bem equipado, que a gente tem que fazer para mais de 1000 pessoas. E a gente não usava microfone, porque não estava acostumado, não tinha, era um espetáculo de pequeno porte, na minha cabeça, era um espetáculo de pequeno porte, para teatro de pequeno porte. Fizemos uma vez sem microfone, eram 3 apresentações, a primeira foi sem microfone, e é claro, as pessoas gostaram, mas perdeu-se boa parte do espetáculo. Aí no segundo dia já fizemos com microfone, foi super bem recebido também, então, claro, as condições técnicas foram, mas enfim, tinha outras condições, né, do festival maior, essa coisa toda, então também foi uma experiência muito marcante pra gente, por ter visto muita coisa também. O lado bacana dos festivais é esse, né? Você conhecer as pessoas e também poder ver os espetáculos e tocar, partilhar sobre técnicas, sobre... Né? Eu lembro que eu fiz uma oficina com a italiana, esqueci o nome dela agora, lá do Giocovita, que ela deu um curso, uma oficina de confecção. E lá aprendi muita coisa com ela de confecção, foi bem bacana. Então, tem esse lado, o FIS é muito interessante, muito importante nesse sentido, que também tem essa associação com as oficinas. Então, você tem a formação, que é você ver coisas, você discutir coisas, e também fazer com um profissional que é mais experiente. Então, é super legal, né, essa proposta do festival, né, é super importante. Né? Então, foram essas 2 experiências. O Anansi foi mais ou menos isso, né? Era uma história... E nós usávamos essas 2 técnicas que eu falei, contação de história e projeção, em vários pontos, né, e usávamos lanternas, tecnicamente a gente usava, além dos refletores, né, móveis, né, com dimerização e lâmpada com transformador de 100 watts, né, a gente usava também as lanterninhas, essas que todos estão mostrando aí ao longo das lives, né, as lanternas táticas, né. Então foi isso, foi essa descoberta, né? A Anansi foi isso. Bacana. Né? Eu acho que a Fábio falou que o nome da italiana, Federica Ferrari. Isso, Federica Ferrari, isso aí. Aí o Clube da Soma tá perguntando com relação à Nancy, né? É um espetáculo potente e muito bem cuidado na produção e execução. Agora que vai ser a pergunta, foi o comentário. Quais as dificuldades de manter o espetáculo vivo? Várias. Porque, por exemplo, era um espetáculo muito grande, né? A equipe era grande, então para se deslocar, depois nós vendemos para o Sesc algumas apresentações, então tinha um problema de levar a equipe toda, né? Então, nesse sentido, eu contava com o apoio da universidade, porque, por exemplo, a gente pedia os recursos, né, de transporte, então eu conseguia fazer, né? Bom que... Então tinha esse lado, a gente tentava facilitar um pouco através da estrutura da universidade. Mas para manter, tem um lado que é mais difícil manter, foi mais difícil porque, por exemplo, tem um laboratório, o único fixo lá sou eu, os alunos eles passam, eles vão embora, né? Aí se formam e vão fazer outras coisas. Então, teve esse processo também, as pessoas também, o espetáculo, a gente não tinha... Também tinha um contexto cultural que muitos teatros no Rio estavam se fechando, a gente perdeu muitos teatros aqui.
E aí, Nilson, consequentemente, deixa eu só então, diga lá, diga então, lá. então romper um pouquinho só para falar daquele nosso esquema. Vai acabar agora, mas todo mundo volta aqui novamente, tá? Vai acabar o tempo agora da primeira parte.